Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós. Sempre uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, aprendendo, conversando um pouco mais sobre os ensinamentos de Deus, né, as leis de Deus e os ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. E dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 92, chamada Demonstrações do Céu, baseado numa passagem do apóstolo João, que está, né, no livro de João, capítulo 6, versículo 30, onde ele apresenta, né, um questionamento que fizeram a Jesus. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura completa da lição, depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. Parece uma heresia, mas é isso mesmo, isso aconteceu. Fizeram essa pergunta para Jesus, mas a gente vai entender o contexto aqui, aproveitando o ensinamento que essa passagem nos traz, o que Emmanuel nos traz de ensinamento e reflexão sobre o tema, sobre o que a gente pode aprender em relação a isso. Aí Emmanuel começa a lição falando: em todos os tempos, quando alguém da terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que os médios modernos são constantemente assediados pelas exigências de quando se colocam à procura da vida espiritual. Este evidente deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Aquele outro se materializa os desencarnados e por isso é convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece de todas as criaturas do Senhor teorizam os sinais que lhe dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade, a árvore é selecionada pelos frutos, o firmamento espalha mensagens de luz, a água dá notícias do seu trabalho incessante, o ar esparge informações sem palavras do seu poder na manutenção da vida. Entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pelas puerilidades. O entendido revela-se mostras de prudência. O melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Deste modo, o aprendiz do Evangelho, solicitar as revelações do céu para a jornada na terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve o dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador, que a beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que o vejamos e criemos em ti? Imagina, pois, se ao Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros toda vez que rogamos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever? Essa é uma lição muito rica em informações para a gente refletir sobre coisas que acontecem no nosso dia a dia. Aqui a gente vai falar um pouco da nossa fé, de muitas vezes porque a gente questiona os desígnios de Deus, das coisas que nos acontecem, se colocando muitas vezes numa posição de vítima e questionando do porquê das coisas. A gente vai falar um pouco da mediunidade, que é uma coisa assim que nós trabalhamos, que faz parte da nossa vida, no nosso dia a dia, seja espírita ou não, porque isso aí indifere sobre a religião que a pessoa pratica, e a gente vai falar um pouco sobre isso também na lição, e do nosso posicionamento em relação justamente à nossa fé em acreditar mais em nós e nos desígnios de Deus. Desse questionamento que nós fazemos muitas vezes do porquê das coisas, e muitas vezes a gente não coloca em prática a nossa fé, né? A nossa coragem, as nossas realizações. A gente muitas vezes questiona os desígnios de Deus, mas a gente não aproveita essa oportunidade para colocar em prática aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente pode desenvolver, para a gente sair dessa situação de uma melhor maneira. Então, um pouco sobre isso que a gente vai falar na lição de hoje. A lição ela começa com Emmanuel falando: em todos os tempos, quando alguém se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Isso acontece muito por quê? Porque nós ainda estamos num momento muito materialista. Então, a gente entende, a gente compreende aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente, aquilo que está ao alcance da nossa compreensão. Sair um pouco daí, aí a gente já não acredita, a gente duvida, ou às vezes até mesmo a gente ignora, não dá valor. E isso acontece desde os primórdios, lá atrás e até os dias de hoje.
É como mesmo a lição fala. Jesus, olha os milagres que Jesus ele fez, as coisas que ele fez ali, né? Para a gente falar sobre, não vamos nem falar dos ensinamentos, né? Vamos falar mais das coisas materiais ali, das coisas que são visíveis aos nossos olhos da matéria, né? A cura do cego, a cura do paralítico, transformar água em vinho, a mulher que sangrava e tantas outras maravilhas, tantos outros exemplos de caridade que Jesus fez. E aí sim ainda perguntaram, pedindo sinais para ele, para que as pessoas acreditassem nele. Até mesmo Tomé, que era um dos discípulos, né, a passagem muito conhecida, né, onde ele fala para Tomé, você acredita porque você viu, mas bem-aventurado é aquele que acredita sem ver. Então isso faz parte da nossa vida desde os primórdios, nós estamos ainda lidando com isso. Porque lembremos, nós somos seres espirituais, mas que no momento estamos na matéria. E por estarmos na matéria, as nossas preocupações do nosso dia a dia, elas digamos assim, tendem a ter mais importância as coisas voltadas para a matéria, e a gente esquece um pouco desse nosso lado espiritual que é tão importante para nós. Até porque quem comanda aqui, né, o corpo físico é o espírito. É esse espírito que habita nesse corpo físico aqui. O corpo físico sem espírito não tem valor nenhum. Então, ele tem a sua importância, e muitas vezes a gente não dá valor, principalmente para essas coisas do céu, essas demonstrações do céu. E muitas vezes, durante a nossa vida, durante o nosso dia a dia, a gente indaga, a gente questiona do porquê das coisas que acontecem na nossa vida. E a gente vai ler um pouco mais sobre isso mais lá para o final da lição. Mas a gente precisa entender que tudo passa pelo consentimento de Deus. Não existe um porquê, não existe nada sem um porquê. Tudo tem um motivo. E esse motivo é o melhor para nós, por mais que às vezes a gente não consiga compreender. Mas aí, continuando a lição, como a gente estava falando de espírito, né, que está ligado na matéria e que ele tem essa importância, que a gente precisa cuidar dele também, muitas vezes a gente acaba não dando valor e a gente só se preocupa com o lado material. Mas aí existe uma coisa muito importante que faz essa ligação com o mundo espiritual, que é a mediunidade que cada um tem. Aí Emmanuel, ele cita alguns exemplos em relação a isso, quando ele fala assim: é assim que alguns médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quando se colocam à procura da vida espiritual. Esse é evidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele que escreve em condições supranormais é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Aquele outro que materializa os desencarnados é, por isso, convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece que as criaturas do Senhor se historizam os sinais que lhe dizem respeito. Isso aqui é muito importante. Emmanuel ele traz aqui alguns aspectos, alguns exemplos, que a gente transformando, que a gente quer resumir tudo isso que Emmanuel falou em uma palavra, e a gente vai falar sobre mediunidade. Mediunidade nada mais é do que essa comunicação entre esses dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. E esse médium é isso, é esse elo que faz essa ligação entre os dois mundos, essa ponte. O que acontece é que todos nós, mais ou em menor, ou maior ou em menor grau, nós temos essa mediunidade. Porque nós temos justamente por quê? Porque nós somos seres espirituais. A nossa verdadeira morada é lá. É que no momento estamos encarnados. Mas muitas vezes a gente acaba fazendo essa comunicação com o mundo espiritual em algum momento, de alguma maneira. Então todos nós somos médios, em maior ou em menor grau. O que difere cada um é justamente essa utilização da mediunidade no seu desenvolvimento. Uns têm essa mediunidade mais desenvolvida que os outros. E aí, isso não quer dizer que seja uma bênção, muito pelo contrário. Até porque, Emmanuel cita aqui exemplos que, se esses exemplos fossem feitos em séculos passados, as pessoas que apresentavam mediunidade ali, ou elas eram internadas em clínicas como loucas, ou eram queimadas em fogueiras lá, como na Inquisição que acontecia. Mas aquilo nada mais do que o que era? Era a pessoa ali aflorando sua mediunidade. E aí, uns são mais, têm essa mediunidade mais aflorada do que outros. E isso tem muito a ver com a necessidade do nosso trabalho e a necessidade do nosso equilíbrio. Conforme a gente vai reencarnando, essa mediunidade ela vai aflorando. O que acontece é que, como nós somos seres ainda imperfeitos e erramos e prejudicamos muito, essa nossa mediunidade ela também cresce de uma forma desequilibrada. E aí a gente tem, em maior ou em menor grau, essa necessidade de ajuste. Então, às vezes, aquela mediunidade que a pessoa apresenta, assim, que é muito aflorada, na verdade, não quer dizer que ela é mais abençoada, é mais evoluída. Às vezes, pelo contrário, é uma pessoa mais devedora.
E ela precisa ter essa mediunidade mais aflorada, justamente para ela poder trabalhar em si, para ele equilibrar isso, mas visando a ajuda em relação aos outros. E isso é muito importante, a gente fala sempre sobre isso. A mediunidade nada mais é do que uma ferramenta de caridade para o próximo, em relação ao próximo, não para nós. O trabalho que é feito ali mediunicamente num centro espírita, ele visa a caridade para com o próximo, seja ele estando ali encarnado na assistência ou ele estando na espiritualidade ali precisando de ajuda. Ali é o nosso verdadeiro objetivo, é o nosso verdadeiro foco. E a mediunidade ela vai, digamos assim, se expandindo de acordo com essa necessidade de trabalho, de acordo com o que nós estamos trabalhando, visando a melhora das outras pessoas. Muitas pessoas acabam não dando muito valor e às vezes acabam não trabalhando a sua mediunidade, e isso é livre-arbítrio, é escolha de cada um. Mas você vai ver a vida da pessoa reflete isso, esse desequilíbrio. Se ela soubesse e ou acreditasse que através dali daquela mediunidade ela ia se equilibrar, ia se ajudar, ela ia estar melhor e ainda ela ia ajudar o próximo com isso, o quanto isso faria bem a ela. E não é todo mundo que ainda tem essa compreensão. Justamente por quê? Por aquilo que nós estamos falando, a gente ainda é muito materialista. Lembremos, o espiritismo ele surgiu justamente com esses fenômenos mais materiais, né? A mesa que girava, a cadeira que respondia, mas aí a partir daí foram feitas pesquisas, principalmente através de Allan Kardec, e aí foi codificado o espiritismo, mas justamente através dessa curiosidade. Por isso que muitas vezes as pessoas adentram a casa espírita e não acabam não ficando, porque elas vêm através desse interesse por essa curiosidade. Mas mais do que isso, é a necessidade que a gente tem de a gente estar trabalhando, de a gente estar ajudando naquilo que a gente pode, naquilo que a gente está ao nosso alcance. Deus e Jesus, a espiritualidade, não exigem mais de nós daquilo que a gente possa cumprir. Muito pelo contrário. Não, a gente dá de acordo com o que está ao nosso alcance, de acordo com as nossas forças. E eles não exigem nada além disso. O que eles esperam só de nós é que a gente pratique aquilo que a gente tem de mais, de maior, para o bem da outra pessoa. E a gente sempre fala isso. Como Jesus ensinou, aquilo que dá dado de graça, né? O que dá de graça, o que foi te dado de graça, o que foi dado de graça recebeste, né? Então a gente tem como a gente está trabalhando aquilo que a gente recebeu em relação ao próximo, não para ficar com a gente. Às vezes a gente tem essa ideia, né? A gente acha que aquilo que a gente tem de mais, de melhor, a gente guardando para si, a gente vai estar se sobressaindo em relação às outras pessoas, e é totalmente ao contrário. Quanto mais a gente compartilha isso com as outras pessoas, e aí que a gente vai estar desenvolvendo cada vez isso de uma maneira melhor, de uma maneira mais equilibrada, e ainda ajudando as pessoas. A mediunidade tem esse princípio, então é essa ferramenta para nos ajudar. Mas aí Emmanuel, ele continua a lição trazendo um paralelo muito interessante, de que a mediunidade nada mais é do que uma extensão daquilo que a gente já tem. Aí Emmanuel continua a lição falando assim, todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhe dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade, a árvore é selecionada pelos frutos, o firmamento espalha mensagens de luz, a água dá notícias do seu trabalho incessante, o ar esparge informações sem palavras do seu poder na manutenção da vida. Entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pelas puerilidades. O entendido revela mostras de prudência. O melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Então, aqui Emmanuel traz um exemplo de que, na verdade, aquilo que sai da gente, através da mediunidade, através do nosso trabalho, é algo que já habita em nós, aquilo que já nós temos. E aí a gente tem justamente essa oportunidade de a gente estar com esse nosso trabalho, com aquilo que a gente tem, de poder estar espalhando isso em relação às outras pessoas. Se eu sou um pouco mais paciente, eu vou ajudar as pessoas, inspirando as pessoas a terem um pouco mais de paciência na vida delas. E tantas outras virtudes que a gente tem. E assim também com o nosso trabalho mediúnico da casa, que a gente faz. Quanto mais ali a gente estivesse trabalhando, ajudando o próximo, a gente também é ajudado, porque a espiritualidade está ao nosso lado também, né? Num passe, quando a gente vai dar lá o passista também, né? Agora a gente está fazendo mais um trabalho, digamos, do passe coletivo, mas quando o passe era feito pessoalmente, o médium também ali recebia. Ficava um pouco ali daquela energia que era trazida pela espiritualidade, pelos mentores, e passava pelo médium, e do médium chegava até o assistido. Então a gente ficava com um pouco daquilo também. Então, sim, todo mundo é ajudado.
depende muito dessa nossa característica, nossa disposição em querer ajudar, em estar aberto em relação a isso, em a gente poder dar o nosso melhor e ajudar o próximo, e a gente vai ver o quanto a gente vai receber em troca a isso. E muitas vezes a gente não tem essa ideia, porque a gente está muito apegado ainda às coisas materiais. A gente quer ver, a gente quer acreditar, a gente só acredita se a gente vê, se a gente sentir, se os nossos olhos conseguirem enxergar. Se foge disso, a gente já começa a duvidar, e essa dúvida atrapalha muito o nosso caminhar no nosso dia a dia, gerando justamente dúvidas, gerando um pouco desse desequilíbrio, um pouco dessa falta de fé, que atrapalha no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Então, olha quantas coisas a gente consegue desenvolver e a gente pode ajudar, e nós temos condições de fazer isso. E o nosso melhor é justamente isso, aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já trabalhou e que a gente pode inspirar em relação às outras pessoas, não guardar para nós, ajudar as pessoas a desenvolver isso. Se cada um, no seu quadradinho, usasse o talento que tem em ajudar as pessoas que estão à sua volta, hoje a Terra seria um planeta muito melhor. Mas a gente ainda tem muito essa ideia do egoísmo, ainda do materialismo, ainda da gente guardar para si. Não, eu tenho isso, eu consegui isso aqui é meu, eu não divido com ninguém, pronto, e acabou. E se a gente soubesse o quanto a gente ganha espalhando, ajudando a desenvolver isso, é algo para a gente estar refletindo no nosso dia a dia, no nosso trabalho com as pessoas que estão à nossa volta. Aí, para terminar, Emmanuel fala o seguinte: deste modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar as revelações do céu para a jornada da Terra, não deve olvidar a necessidade de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve o dia em que a turba vulgar dirigiu ao próprio Senhor, que a beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, se ao Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto aos nós outros, toda vez que rogar nos sinais dos céus, a fim de atendermos ao nosso simples dever. Aqui é uma coisa que a gente precisa, que é difícil para nós, mas que a gente precisa trabalhar um pouco isso, é a nossa fé nos desígnios de Deus. Como mesmo ao ditado popular, não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. E assim também com a nossa vida. Com as coisas boas ao nosso julgamento que acontece, mas principalmente com as coisas que ao nosso julgamento é ruim. Aí você vai falar assim, mas você está querendo dizer então que essa dor, esse sofrimento do qual eu estou passando, essa situação difícil, é para o meu bem, é visando o meu melhor? É, porque é através dessas situações que a gente desenvolve as virtudes que vão fazer com que a gente se torne espíritos melhores, um dia espíritos de luz. Quando as coisas estão indo bem, está tudo dando certo, para que a gente vai desenvolver paciência, tolerância, caridade, coragem, fé? Está tudo dando certo. A gente vai desenvolver justamente quando? Quando as coisas aparentemente são desafiadoras, quando a gente está passando por um momento difícil, realmente quando a dor vem. Aí que a gente vai poder estar trabalhando aquilo que existe de melhor em nós, e aí a gente poder estar desenvolvendo algumas virtudes que vão nos transformar em pessoas melhores. Então é na adversidade que a gente vai adquirir essas virtudes e vamos nos tornar pessoas melhores. Não é na situação tranquila, na situação favorável. Por isso que a gente reencarna. E até fica um convite, né? A gente está falando no nosso curso de Espiritismo, que a gente começou há pouco tempo, a gente está na terceira aula, a gente fez a terceira aula na última semana, é toda quinta-feira, das 19 às 20, tá todo mundo, quem assiste o vídeo, que puder entrar, está convidado, o link é mandado, como no curso de sábado dos livros de André Luiz, é mandado pelo link da nossa casa, pelo link, né, pelo WhatsApp da Liga, né? E todos estão sendo convidados, e a gente falou, a gente está conversando sobre reencarnação. E um dos motivos é isso, a gente poder reencarnar porque a gente tem a oportunidade de aprender com os diferentes. Lá na espiritualidade está todo mundo bem bom, está todo mundo protegido, todo mundo se gosta, todo mundo se ama, a pessoa que teve o pé pisado lá, é ela que pede desculpa, então está tudo certo. É quando a gente reencarna e a gente lida com as dificuldades nossas do dia a dia, é que a gente tem a oportunidade de aprender. Então, a gente não pode questionar muito os desígnios de Deus, porque às vezes a gente não sabe. A gente tem aquela ditado popular, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Na verdade, não tem nada de torto ali em relação a Deus. Deus escreve certinho, como professor, a letra ali é redondinha, bonitinha, ali, linear. A gente fala que é torto porque a nossa compreensão ainda ela é torta, ela ainda é imperfeita, né? Então, então a gente tem a ideia de que parece que as coisas têm que dar errado para dar certo. Mas não, as coisas estão sendo feitas do jeito que tem que ser feita. E muitas vezes a gente questiona.
mas existe um bem por trás disso, por mais que a gente não queira entender, por mais que a gente às vezes não entenda. É aí que a gente treina essa confiança, é aí que é onde entra quando Jesus fala, né, bem-aventurado aqueles que creem sem precisar ver. Justamente é aí que a gente precisa acreditar. Quem me acompanha sabe que ano passado eu acabei machucando a perna e eu tive que passar por uma cirurgia e eu fiquei um mês em casa, né, sem poder, na cama, sem poder levantar. E aí, depois de algumas semanas, depois de alguns trabalhos, quando eu voltei, teve a informação de que o que tinha acontecido comigo, na verdade, era um bem, porque poderia ter acontecido uma coisa muito pior. Então, a espiritualidade se aproveitou daquele momento ali para permitir que aquilo acontecesse, que foi um mal, mas que evitaria um mal ainda maior. Então, às vezes eu fico até no meu julgamento pensando o que poderia ter sido maior do que romper o tendão na perna, né? Às vezes dá até medo de pensar, mas é nessas horas que a gente tem que confiar em Deus. Vai vir os questionamentos, vão vir, né? Às vezes a revolta e algumas coisas, ainda é normal pelo nosso estágio de imperfeição. Mas aí é que na hora da gente mostrar o quanto a gente pode já fazer diferente. Isso aconteceu? Então, se aconteceu, é porque foi permitido, é visando o meu melhor. O que eu tenho que aprender com isso? O que está ao meu alcance? Como que eu posso sair dessa situação da melhor maneira possível, o mais rápido possível? O que está ao meu alcance de fazer? E aí a gente vai com as ferramentas que a gente tem à nossa volta, trabalhando aquilo que a gente já possui, desenvolvendo aquilo que ainda nos falta, visando essa melhora, visando alcançar essa bênção, visando alcançar esse progresso na minha vida. Então é assim que a gente trabalha, é assim que Deus trabalha. Então muitas vezes a gente perde muito tempo questionando os desígnios de Deus, não aceitando as coisas que acontecem na nossa vida, mas aquilo é para um bem. E a gente perde tempo, a gente não desenvolve a nossa fé, e aí a gente acaba não saindo do lugar. Então é algo para a gente estar refletindo e se posicionando e sabendo como se posicionar, principalmente em relação aos desígnios de Deus e o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance, para que eu saia da situação melhor, e não só eu melhor, com essa situação também, que eu posso inspirar, o que eu posso ajudar o próximo em relação à situação de cada um, né? É algo para a gente estar refletindo sobre isso, é muito importante. Então era isso que a gente queria conversar com vocês, espero que tenham gostado. É uma lição para a gente estar refletindo aí, né, sobre tantos temas que a gente conversou aqui, a nossa fé, né, os questionamentos sobre os desígnios de Deus, a nossa mediunidade, é algo para a gente estar refletindo, para a gente estar aí treinando na semana, principalmente esse lado da gente acreditar, ter mais fé nos desígnios de Deus, saber que a gente não está aqui, a gente não está aqui por acaso, a gente não foi jogado, ninguém deu um chute atrás da gente, a gente caiu aqui, não. Tá tudo certinho, foi tudo planejado, a espiritualidade está do nosso lado, está amparando, está dando, fazendo tudo que ela pode fazer em relação a nós. Basta a gente se ajudar, a gente fazer a nossa parte. E aí a gente vai ver as maravilhas, a mão invisível da espiritualidade nos guiando, nos dirigindo, fazendo com que a gente se torne pessoas melhores. A gente vai ver as bênçãos de Deus e de Jesus na nossa vida. Espero que tenham gostado. Desejo a todos uma excelente semana muito abençoada a todos e que possamos nos encontrar mais uma vez na semana que vem. Até lá, então. Que Deus e Jesus abençoe a todos, que todos tenham uma semana muito abençoada, cheia de saúde. Fiquem todos com Deus.